Eu sou Paulo Mansur e eu estou com a força. Eu sou Gilberto X e a força está comigo. E nós estamos aqui com o André do canal Piano and Roll. Que a força esteja com vocês. E aí galera, como era prometido e ansiosos todos estávamos, vamos falar de Rogue One. Finalmente a análise. A crítica. Eu queria começar falando então de algo que já causou polêmica, que todo mundo estranhou, para alguns, para outros, a ausência de abertura. Isso incomodou vocês? Como que vocês viram quando não viram o logo de Star Wars na tela no fundo do espaço? Eu acho que eles já começaram mostrando pra falar, esse não é um filme do Star Wars, ele não faz parte do arco dos Skywalkers, é uma outra coisa. É uma história, é a história da história paralela. Ele é Star Wars, mas não é Star Wars, pelo menos ele já começa com o filme de não colocando a letrinha, pra mim é que já... E não te incomodou? Em nenhum momento você fala, pô, cara, tá faltando alguma coisa. Pra mim também não. E pra você? Não, eu achei bacana, foi uma quebra de expectativa, né? A gente tá esperando o que a gente tá acostumado, né, com o de Star Wars e tal, e aí deram essa quebra. Isso. Mas eles começaram já de cara jogando no universo, né, com o universo... Você começa na história. Isso, você já tá dentro do universo, já tá na história. O universo de Star Wars, porque é uma história de Star Wars. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um spin-off. Então não está igual, amiguinhos, não é a mesma coisa. Mas depois aparece, Isso. quer dizer, o logo aparece em tela. Isso. Já que nós estamos falando de programação visual, de logo em tela e tudo mais, essa questão de ficar aparecendo o nome de planeta, isso você achou legal, não achou legal? Como é que vocês viram isso? Eu acho que isso é um recurso que já foi usado várias vezes em outros filmes de ficção científica. Mas não no universo Star Wars. Exatamente. Né? Eu não me incomodou não, me incomodou. Eu acho que o público não conhece o nome dos planetas. Não, mas eu acho que é exatamente isso daí. Como, por exemplo, você tem os outros filmes, eles contam bastante. Você conhece Naboo, por exemplo, há muito tempo. Então quando você já via Naboo, você já meio que sabia. Mas os outros filmes contavam. Mas quando a gente vê episódio de uma primeira vez Naboo, a gente não tem o nome, mas você vai ter um tempo pra você conhecer. Você tem uma vivência. Nesse filme eles tinham que mostrar os lugares e contar tudo. E já dando um pulo lá pra frente, tem um planeta em particular que não aparece o nome. Qual? Não sei, não falo. Não fala, mas não falo. Eu acho que eu sei qual é o planeta, mas isso tá tendo discussões aí na internet. Qual é o planeta que não aparece o nome? Não precisa ser o nome do planeta. Mas qual é? Que hora que não aparece o nome, gente? Pelo amor de Deus. Não, eu tô acompanhando, eu não lembro então. Discussão. Planeta avermelhado, tem cascatas de lava, cascatas de lava. Tudo bem. Não, mas é que eu acho que foi uma forma de apresentar de uma forma rápida o planeta, aí eles usaram o recurso de... E por que esse planeta não tem nome? Pra criar um mistério, porque senão já entregar de cara quem que tava lá, né? Quem que eles estavam se referindo. Mas será que quando eu vejo um planeta que é todo mais avermelhado, então eu já não sei quem vai estar lá? E a pergunta fica, eu acho que é Mustafar. Eu acho que é Mustafar que está naquele planeta. Parece que teve rumores que já foi confirmado. O que vocês acham? Sim, Mustafar? Eu acho que é. Pelo que eu andei lendo, parece que é Mustafar. É Mustafar. Falando então agora dos personagens. Eu vi muita polêmica também, mas a Jyn Erso não é a Leia. Eu acho que não é pra ser a Leia. Então ela cumpre o seu papel. Pra mim a Jyn Erso está fazendo o papel que foi dado pra ela. Né? Agora, o começo do filme, aquela coisa toda, não é um pouco clichê? Não tem um clichê da mãe, aquela morte da mãe? O que vocês acharam disso? Eu me incomodou um pouco com essa mãe que sai pra defender a filha, mas depois volta. Ela volta pra morrer? Ela volta pra morrer, pra história andar. Não é isso? Ela volta pra morrer, eu acho. Então, ela tem função? Você vai chegar com uma garruchinha lá de 22 laser contra 6, 7, 8 Stormtrooper dead black motherfucker, você vai conseguir vencer esses caras? Eu acho que ela tinha que ser órfã na história e o pai desaparecido, então ela tinha uma família, ela perdeu. Eu achava interessante essa mãe peitar os caras, assim, mas numa outra situação. Ela encarou e os troopers encontrassem elas e matasse a mãe na frente da menina, mas ela tinha que fugir. Ela seria capturada. Eu acho que, por um lado, talvez ela tentou salvar o marido, né? Porque o marido olha pra ela e fala, olha, leva ela, foge, porque eu já tô perdido. Aquele olhar é o que passa. Você diz que isso ainda quando ela tá fazendo leite azul para todo mundo tomar. Isso. E aí naquela hora ele fala, fudeu. Isso. Então, como ela sabia que o Sol Guerreiro vinha buscar a filha,
E ela quis também, talvez, ganhar tempo, né? Ganhar tempo ali, tentar ferir ele ou matar o cara, né? Matar o Krennic, né? Pra dar um tempo de a filha poder se esconder, a filha poder se safar. E ela poder passar... E tentar, né, ter esperança ainda de salvar o marido de alguma forma. E passar o colar pra mim. Sim, né? sim. Que é um elo de ligação da história e tudo mais. É que o problema é que ela chega, né? O jeito que ela chega... Ela chega suicidal. Muito suicidal. Pra uma pessoa que iria tentar salvar o... Agora eu acho que ela podia chegar atirando em alguém. Então. Acho que ela chegou de uma forma... Ela podia chegar atirando na surdina nele e errar. Aí se revelar, né? Tem um clichê ali tem um clichêzinho, uma história mal contada. Mas quando ela for chegar atirando e tal, ela tava num ataque suicida mesmo. Isso, mas ela matava o cara. Talvez. Então o Orson Krennic é o diretor Orson Krennic. Pra mim ele é da pessoal de engenharia, né, da área de engenharia, e ele é o antagonista da história. Isso. Então ele vai lá buscar o Galen Erso, que um dia trabalhou já no desenvolvimento, pressupõe que era um belo engenheiro dentro da estrutura do Império, ele estava trabalhando. Eu entendi o Galen, eu não vejo um cara como traidor do movimento, né? Eu vejo um cara que estava, eu acho que depois ele começou a ver aonde ele se meteu, entendeu? É como se fosse um cara que é de um partido político, seja ele qualquer, o partido começa a tomar uma decisão que não é o que ele achava que iria ser, e ele se desfilia do partido. Só que o Império não é bem assim, né? Tipo, olha, ele até pode ser, mas como ele era um bom trabalhador, a função dele era talvez vital lá para todo o desenvolvimento, você fala assim, você vai voltar, né? Você vai fazer mais uns trabalhinhos para ele. Como as nossas bem conhecidas aí, facções, né? Criminosas. Isso. E pedindo com jeitinho, que nem o Erso não, o Craig pediu, qualquer um volta. Pediu com muito carinho, muito. Eu acho que ele queria. Não foi nem persuasivo, nem precisou. Ele queria ganhar uma promoção no Império, aí ele foi agradar o pessoal e foi buscar pra fazer um filme. Isso, ele pegou isso. O cara que já trabalhou. Se eu conseguir fazer esse trabalho. Era um freela, chamou pra um freela. Se você me ajudar. 15 anos. Porque se dá certo a coisa da Estrela da Morte, o Darth Vader vai curtir meu trampo, ele pode me levar e eu posso ganhar uma coisa um pouco maior. Quer dizer, ele tava pensando nele. Eu acho que sim. Tá. Eu acho que no geral você percebe um pouco de que ele tava querendo fazer as coisas dar certo ali pra ele. Tá. Pra ele melhorar no Império. Porque ele até fala lá, né? Que assim, vocês vão ser os heróis do Império. Sim. Foi vendido então, é aquela história, foi vendido essa ideia para quem estava trabalhando no Império no primeiro momento. O Império era uma coisa boa, afinal de contas foi através do Império que terminou as Guerras Clônicas, uma guerra que demorou muito tempo. Então era uma coisa assim, era um mal necessário, nem vou dizer um mal, era um caminho natural que as coisas iam levar. Só que depois, talvez o Império deixar a coisa fluir novamente, ele não deixou, ele foi cada vez apertando mais esse cerco. Porque ele fala até mesmo, né, que ele não quer fazer a Estrela da Morte, não quer nada disso, ele fala, não, mas... É um começo, a paz vai começar pra ele. Ele realmente, você percebe que ele acredita nesse novo movimento aí. Isso, ele foi fazer de bom grado, e depois ele percebeu que o caminho que isso ia dar não era o melhor caminho, né? Como até tendo essa coisa altruísta e tudo mais para ser o pai da protagonista, né? Ele tem o pai da protagonista. Eu queria falar né, desses dos personagens, eu queria falar especificamente sobre o Cassian, que é o capitão. O bigode. Isso. Né, que faz ali um contraponto ali com a protagonista, sendo os dois protagonistas da história. Pode-se colocar igualmente, né? Ele é o sidekick. Ele é o solo. Ele é o solo da vez. Ele dá, então, e aí falando em solo, ele dá um tom do filme. Você já vê logo de cara esse tom mais sombrio, mais sério da história. Porque ele já começa matando um aliado até. Sim. Entendeu? Um informante. Um informante, mas seria um aliado. Sim. E enquanto que George Lucas pegou e fez questão Vamos esquecer isso. Na cena do solo híbrido. Vamos falar de coisa boa. Fez questão de fazer o Grilo atirar primeiro, a gente sabe que o Solo sempre atira primeiro. Eu acho que então você está caindo num viés aí que é o seguinte, a gente vê que a rebelião não tinha só mocinhos, é isso que você está falando? Ou seja, a gente tem contato com uma guerra suja, onde tem um espião, onde tem esse tipo de... que numa guerra não tem um lado bom e um lado mau, os dois se mesclam. Eles são obrigados a fazer concessões para que a coisa aconteça. Né? Só que talvez o que a gente vai ver depois nos outros, na trilogia clássica, é que a aliança, na figura da Leia e do Luke, você vai ter esses caras, como é que é fazer pontes de direção, assim, vou me espelhar nesses caras que são realmente caminhos de
coisa boa e tudo mais. Enquanto que um cara normal, um soldado ali do front, não vai ter toda essa, né, essa coisa do herói. É isso, mais ou menos? Ele tá fazendo a função dele, foi dada uma função para ele e ele tá fazendo. Mas todos os outros também da rebelião ali, os generais, também tem essa coisa. Quando ele sai lá e fala assim, olha, não tem esse negócio de trazer o Erso pra cá. Se você tiver a oportunidade, finish. Né? Então o que eu acho, isso aqui eu vou acabar adiantando um pouco, que é da questão do final do filme. Mas você percebe que a Aliança Rebelde, ela é dividida. Sim, Então, assim, e isso eu achei muito legal, que não... Então, não é todo núcleo, é uma resistência, mas que todo mundo... Alguns divergem. Tem opiniões divergentes, né? Como qualquer partido político, qualquer organização, né? Tem as suas tem os que vão mais de cabeça e tem os que amarelam no primeiro momento. Tem um loiro lá que fala, ó, pra mim a Aliança Rebelde tá desfeita, eu vou sair fora. Quando ele olha pra cima e vê o tamanho do Estrela da Morte, ele fala, amigo, olha aí, saudações. Então, exatamente, eu acho que aí é por isso até que você tem esses personagens um pouco divididos de toda essa aliança. E isso dá um ar então mais sério pro filme. Sim, mais sério. Mais real. Mais adulto também. Mais adulto. E aí o principal que eu achei, por isso que eu gostei do final, dessa alternativa de, por exemplo, todo mundo morrer, toda essa resistência, eles irem contra a resistência e irem lá tentar. Eles vão numa missão não autorizada. Suicida. E eles já sabem. E quando, por ter feito isso daí, tipo, acho que pode até ter criado uma espécie de depois todo mundo morreu, hashtag somos todos Rogue One. De esperança. De esperança que uniu Mostra essa que é possível. Isso é. E aí a partir daí, quando você vai olhar o 4, que a aliança já tá mais unida, elas já estão bem mais junto com o Luke, dá mais coisa, né? Talvez por conta dessa tragédia, dessa coisa que, tipo, porra, vamos lá, entendeu? Acho que esse final contribuiu muito pra... Se a Batalha de Yavin é a primeira vitória da Aliança Rebelde, o Rogue One é como se fosse mostrar que é possível encarar a Aliança Rebelde, o Império. É isso. E assim, não vamos deixar os caras não vamos deixar os caras morrerem em vão, entendeu? Se tornam quase uns mártires ali. Esses caras mostraram que era possível enfrentar o Império. Sim, exatamente. Aí foi uma nova esperança. Mas então, e ainda falando sobre personagens, vocês não acham que assim, por exemplo, a Jean, eu senti que a Jean não é um personagem principal da história, mas sim que o Rogue One, a missão, assim... A missão Eu concordo. Eu tive a sensação de que eles tentaram fazer isso. Sim, eu concordo. Sim. Eu acho que ela é o fio condutor da história. Você precisava ter, até para ter uma pessoa no cartaz, ter alguém ali que seja é como se fosse o nosso olho dentro da história. Ela é a audiência sendo levada através dela. Mas eu não vejo ela como a grande história da Jean Erso. A história é a missão. Você vê que o filme começa, na verdade, quando eles saem dessa missão suicida. Ali o filme começa a trabalhar. Antes você veio apresentando personagens. E você vê em Uma Nova Esperança, o Luke é o protagonista porque ele é a Nova Esperança. Sim, exatamente. Então, realmente, a Nova Esperança é ele. É ele, né? Então é muito mais quando o personagem. Seria um character-telling, né? Seria uma história em cima do personagem, sim, não em cima da história mesmo, né? No caso do Rogue One, não, é a história que conta, é a missão. Então nós temos duas partes do filme. Nós temos primeiro, aliás, talvez três. O primeiro é contar esse primeiro momento desse personagem, é a única personagem que tem background pra gente. Porque ela acho que ela é a filha do cara que tem os planos, que é a missão. Os outros personagens simplesmente são aglutinados, a gente vai encontrando eles. E aí quando essa equipe, esse esquadrão classe A está formado, o resgate soldado Ryan começa. Aí eles vão atrás de fazer a tal da missão deles. Porém, você consegue inferir, assim, apesar de quem tem mais background do personagem é a Jean. É a Jean. Mas os outros você consegue inferir, sim, pelo pouco que vão dando durante toda a jornada, você vai construindo. Você constrói. E eu acho isso muito bom, você dá para o espectador, né, a construção do background, não lá tão profundo, porque não é possível, mas você constrói um pouco do background, do caráter de cada personagem, vai formando durante a jornada. Então vamos falar de cada um. A gente tem a Jean, que é então a pseudo-protagonista. Tá? Ela tem aquele primeiro momento a negação, né? Ela nega a missão ela tem um pouco de a jornada do herói. Isso, depois ela é obrigada a aceitar, ela percebe que ela faz parte de algo maior. Isso. Sobre isso eu acho muito bom, foi uma das coisas que eu mais gostei do filme, é essa aceitação
da protagonista. Não foi forçado? Porque, de novo, ao contrário do Luke, o Luke, ele tava num momento bom da vida dele. Ele tava na fazenda, tinha os tios, porém, ele queria uma aventura. Alçar novos voos. Ele queria essa aventura. Enquanto a Jean não, a Jean tava cagando pro Império, pra rebelião, entendeu? Aquilo, na mente dela, no ser dela, foi o que acabou com a vida dela, tirou os pais dela. Então, ela via como algo que não pertencia a ela, tanto a rebelião quanto o próprio Império. Isso, ela era um outsider. Exatamente. Então foi preciso algo maior. Né? Foi preciso reencontrar com o pai, através do holograma, né? Para saber a história, para ela entender o porquê que o pai foi tirado dela na infância. Sei, tem uma justificativa. E foi preciso, ela naquela fuga, ela ver o tamanho que é a encrenca. Da encrenca. Entendeu? Para ela ver a Estrela da Morte destruindo o Jeddah, entendeu? E que é muito bonito, por sinal. A hora que a nave está saindo de Jeddah e ele está sendo todo destruído em volta, e ela olhando com aquela cara assustada e percebendo, olha o que é muito maior a coisa do que ela se sensibiliza. Do que esse meu egoísmo. Sabe, né? Sai de uma coisa pessoal e ela entende que há muitas outras vidas e outras coisas acontecendo. O que ela passou na vida, é lógico, é complicado, mas tem coisa muito maior. Seria isso. Isso. Lógico, os dois, no caso, comparado com o Luke, precisou de uma fatalidade ali. Precisou perder os tios. Perder os tios, né? Mas ele já tinha aquele ímpeto de ao contrário da Jean, que a Jean não queria entrar lá, né? Mas na verdade a Jean passou a infância dela pulando de galho em galho com o Sol Guerreiro. Sol Guerreiro. Até um dia que ele foi obrigado a abandonar ela numa das missões lá, então ela se sentiu duplamente abandonada. Ela é abandonada pelo pai, a mãe morre, aí ela é abandonada por um cara que virou um tutor dela. Mais uma coisa pra fazer ela ficar com raiva dessa tal rebelião. Isso, dessa guerra, né? Isso, de tudo isso. É que eu acho legal que todas as outros filmes colocam muito aquela coisa de Jedi ou Siths, o Império, a República. Esse foi o cara normal, a pessoa comum veio da guerra. E ela, que até tem até a frase disso, né, que ele fala, mas você não vai defender a causa, né, vai ver a bandeira do Império e tal, é só não olhar pra cima. É só olhar pra ela está nesse momento é o conformismo. De que ela não diz assim, não é problema meu. Eu não quero ver isso, eu tenho essa opção de eu não querer defender nenhum dos lados e eu cuidar da minha vida. Mas, por exemplo, quando o filme começa... depois o Gilberto falou mesmo, depois ela, conforme ela tá entrando naquilo, por causa do pai dela, quando ela vê a mensagem e tudo... Mas quando ela vê, a primeira cena que você vê ela adulta, ela tá num sistema prisional do Império, né? E ela tá sendo transferida. Eu entendi assim, ela tá sendo transferida, né? E a gente não fica sabendo, mas então, coisa boa ela também não fazia. Não. Ela obrigada a viver como podia. Isso. Ela era assim, lá atrás, né, uma vida meio que da Rey ali, né? Sim. Tipo, vivendo como dava. Ou seja, bem parecido. Jogando farol, jogando limão no farol, mais ou menos por aí, vendendo house, né? Por aí. E eu acho tudo isso uma construção muito boa, na medida entre atriz e diretor. Porque tem muita gente que fala, precisa de mais profundidade, nossa, que interpretação porca, sabe? E de novo, tá na medida para levar a jornada até o fim. Foi o que o diretor pediu que ela construísse e ela construiu na medida. A Felicity Jones é uma boa atriz, você vê ela em outros filmes com uma interpretação mais profunda, como lá no... como é que chama aquele lá do Stephen Hawking? Do Stephen Hawking. Sim, não lembro o nome agora. Mas é a vida... A teoria de tudo. A teoria de tudo. A teoria de tudo, tá? Você nem parecia com ela, eu achei que nem era ela. Tá bem caracterizado. Então, e foi, eu acho que foi uma missão muito difícil, assim, de que você pega essas trilogias que, por exemplo, o episódio 4 ele gasta... Ele pode gastar muito tempo para apresentar todos os personagens e você conhecer todo mundo. Esse filme ele tinha que apresentar os personagens, ele tinha que contar a história do e tinha um desfecho. A gente gravou um vídeo anterior chamado Palpites e Apostas, né? Que eu discuti isso, se ia mostrar a formação da equipe. O Gilberto achava que não tinha tempo fílmico para isso, por exemplo. Não, corrido. Mas eu achava que poderia ser uma apresentação rápida. Né? E aí foi legal porque eles mudaram isso aí, não foi uma formação ao acaso, né? Eu apostei. Eles foram aparecendo, eles foram se juntando. Como que num RPG? Né? Isso. A missão. Os personagens vão surgindo. Por afinidades, eles se entram na missão. Sim. Entram na jornada. Aí tem um personagem cativante que é o Droid. K2SO. K2SO. Então, eu acho um personagem muito marcante. É um dos personagens que eu mais senti quando morreu, entendeu?
É um personagem que não é humano, eu Pois senti. é. Tinha me cativado, e tem um sarcasmo, né? Porque ele não tem senso de... Ele não tem um filtro moral, né? Na formatação dele ele ficou... Ele é o super sincero da rebelião. Muito parecido com o droid novo que tá na terceira ou quarta temporada do Rebels. E assim, ainda falando, como todo Star Wars tem aquela cota do droid, e eles conseguiram ser originais ainda na personalidade do robô. Eu achei bem interessante, bem original, assim, não tinha... É um robô novo, É um robô que é novo, não é fofinho igual o BB-8, cumpre o seu papel E é é carismático, folgado, sincero. Sincero. E eu diria que resolve em situações que é aquela história que às vezes o Batman fala pro Robin. Fica lá, não vem não que eu vou resolver tudo sozinho. E se o Robin não tá lá, às vezes o Batman se ferra. E acontece exatamente isso, né? Não vem não, fica na nave e ele vai lá e meio que salva o dia. E traz o humor. Aquela missão do droid. Carrega a porcentagem de humor durante a jornada toda. É ele e outro personagem que tem humor também. A cota, eles falam de cotas, então a cota chinesa. Por motivos óbvios, nós temos 2 chineses no filme. Isso, o Chirrut e o Base. O Chirrut é o Donnie Yen, né, que é mais conhecido por ter feito papéis de mestre do Bruce Lee. Ah, por isso você conhece. E ele então é um outro alívio cômico junto com o droid. Na medida. Não, essa é a parte cômica da história. Inclusive, aí vem de novo, é o personagem que eu mais senti a morte foi o droid e o chinês, o Chirrut, que eu chamei de o Demolidor em Star Wars. Explica um pouco aí do Demolidor. Sim, não estou falando que é ruim, mas é o Demolidor, porque a força está com ele e ele está com a força e com a visão além do alcance. Eu achei importante porque assim, toda a saga é pautada, o George Lucas quando criou, baseou muito Star Wars em mitologias e cultura oriental. E até então você não via quase ninguém, você não via orientais. Não tinha. Não tinha. Você vai ter episódio 7, que você tem um oriental lá na base dos sim, mas isso aí é porque ele é copincha do J.J. Abrams. Que ele tá em tudo que o J.J. Abrams faz, ele tá em Lost, aquele ator. O que o J.J. Abrams fizer, ele leva junto. Você vê, os Jedi eles são uma mistura de samurai com ninja, sabe? E você não ter nenhum personagem com vários personagens alienígenas por aí e tal, várias raças e tal, você não ter um de olho puxado, você tá falando o seguinte, vamos pensar sempre em trilogia clássica, que é onde a Disney se pauta, ok? Um dos meus argumentos é isso, mas aonde a Disney ela olha só para a trilogia clássica. A trilogia nova não existiu, apesar que aparece lá o Bail Organa, tá? Mas vamos lá, trilogia clássica. Não tem, então, um personagem nipônico, é isso que você está falando? Isso. Para mim, o personagem mais nipônico que existe na trilogia clássica é o copiloto da Millennium Falcon, em episódio 6, que enquanto o Lando pilota, aquele alien maluquinho, japinha, meio baixinho, eu sempre achei ele um japonês. Ele é um alien. Era a coisa mais nipônica que tinha na trilogia clássica. Você sabe que é verdade. E ele aparece, inclusive, em Rogue One também. Então, não existia realmente. Existia a cota de negro, tal, mas não existia o nipônico. E agora... Então agora fez justiça Sim. Né, na série Star Wars, incluindo 2 personagens. Não temos japonês nem coreano. Sim, não temos japonês nem coreano, mas chinês tem 2. Não, são orientais. Não sabe que planeta que eles vieram. Sobre isso, houve uma polêmica na internet. O que você me diz dessa polêmica na internet? Então, o pessoal aí, não sei, anda vendo coisa demais, sabe? Vendo demais. Porque nós temos esses 2 personagens que andam sempre juntos, eles são como monges, né? Monges, eles são monges. São guardiões do templo. Isso, né? Lá em Jeddah e tal. Isso. Né? Servos da força, né? Sim. São servos da força. Uma vez que são fiéis da força. Uma vez que o templo foi desativado, não existe mais Jedi, eles perderam meio que a sua função. Isso. O Chirrut talvez seja mais fiel na força do que o Base, né? O Base está mais ali por camaradagem, né? Em alguns momentos, não sei, depois talvez ele fique mais fiel, no final ele mostra ser um pouco mais fiel na força, né? Mas ele passa a acreditar passa a acreditar na força, isso. Mas os dois, o que fica em essência, os dois são companheiros de batalha, sabe? São o brothers em armas, né? Band of Brothers. São irmãos de armas. Até, né? Mas o que se foi dito? Então, no momento da cena da morte, né, do Chirrut, e que depois o Base vai e se sacrifica num ataque lá tal, na sequência, o pessoal viu ali
que os dois poderiam ser o primeiro casal gay Sim. em Star Wars. Então existia uma. Não era uma brodagem, sim um amor ali envolvido. Isso. Acontece que eu vendo a cena, assim, mais pontualmente analisando a cena, nada mostra. Não parece, nada né? mostra que os dois tenham alguma coisa, algum carinho. Sabe? Tivesse até passado a mão no rosto do Nada da Morte, mas não teve, sabe? Eu acho que ali o pessoal tá vendo demais. Não que me importe. Sabe? Sim, mas querem criar que não existe. Podia ter gay, lésbica, bissexual, lógico, desde que seja importante. Interracial, né? Também podia ter um sexo interracial em Star Wars, tranquilamente. Desde que seja importante para a narrativa, né? Para a história, não seja de graça, só para a cota. Vamos colocar aqui, sabe? Mas isso não veio do estúdio, isso veio o fã. Veio do fã. O pessoal vê o que quer ver, mas. Tá. Né? Então, o que eu achei legal foi uma abordagem eles encaixaram a parte da força, ele é meio ele é que representa a força, mas mais pro lado da fé, do que na base da porrada. Eu acho que muito. Sim, muito... mas ele pressente, a força é forte nele. Então, a força é forte, mas eles abordam de uma forma como assim, como não tem Jedi, os Jedi Tudo bem. acabaram e tal, eles conseguem incluir a força, mas eles colocam mais numa forma de fé e até de religião, assim. Mas ele né? sente a força. Sim, ele sente. Porque ele percebe que ela tá com o colar. Uhum. Sem enxergar, e ela tá longe, a Ersa. A Jean, e ele fala assim, se ela podia trocar o colar, alguma coisa parecida, e ela fala assim, mas como é que você sabe do colar? Como que ele está distante dela, ela está com o colar por baixo da roupa, inclusive que é o tal do colar, que é uma gema de cristal Kars. Cristal, não é o nome do cristal, que eles mas deram agora, né? Que seja isso. Pra mim era gema ainda do cristal. Isso. Então assim, ele tem a força se comunica com ele. Sim. Ele talvez poderia ter sido treinado, por exemplo, se ele fosse encontrado ainda criança, poderia virar um padawan. Mas ele não foi. Não, ele não foi, não, eu tô chutando. Mas a força se comunica com ele. Para ele lutar daquela maneira, não é só uma habilidade sensitiva dele lá de ouvir e destreza manual. Para mim, a força luta através disso. Exatamente. Ele é a representação da força no filme. Exato. Entendeu? A força está Tanto nele. isso, e ela, falando, ele usa a força pra lutar, mas nos outros Star Wars eu não sinto tanto a parte da força como eu senti nesse filme na questão de fé e de religião, como ele tá... É que o Jedi usa a força mais como defesa, e ele tá usando como... É uma defesa, mas existe o ataque. E como até uma espécie de religião mesmo, de que ele senta na cadeira e um mantra. Exatamente. Porque vai dar certo, porque a gente vai conseguir fugir daqui, entendeu? E eu gosto disso também, falando do Pai Nosso ali. Que ele exatamente, é uma invocação. Você invoca a força. É isso que eu achei interessante, porque muito geralmente a força era dedicada a alguém. Então, você vai fazer alguma coisa e que a força esteja com você. Alguém dedicava a força. Isso. E você, nesse caso, você chama a força. A força como uma entidade, assim. Isso. Você pode canalizar a força sozinho, sem ninguém te indicar assim, que a força esteja com você. Você chama a presença da força. O Sol Guerreiro. Sol Guerreiro é mencionado, eu não assisti ainda, não cheguei nesse ponto em Clone Wars, mas Sol Guerreiro aparece em Clone Wars, certo? Esse easter egg eu não tinha pego, porque eu não conhecia o personagem. Então, Sol Guerreiro é um cara que salva a Jean, e ele está cansado naquele ponto de Jedha, ele está cansado de lutar, ele cansou porque, qual o motivo que ele dá essa... Você vê que ele está bem debilitado, ele está... Muitas próteses. Com próteses, ele está precisando de um respirador artificial, né? Então não é um cara mais para estar em campo, né? Em batalha. Então ele estava nos bastidores comandando. E aí naquele momento que eles têm que fugir, né, que eles têm que sair correndo, ele vê que ele não faz mais parte daquilo, ele não pode mais sair correndo, então ele passa o bastão, ele passa a ideia, né? Então salve a rebelião, salve o sonho, né? E ele fica para morrer. Ele é o Obi-Wan Kenobi desse filme, nesse Isso. sentido de se sacrificar, mas que a missão passou para frente. Foi passado. Aí eu tenho um ponto que me incomoda um pouco, que eu vou falar, então é as caracterizações, né? Ele é um extremista, concorda comigo? Ele é um cara que luta contra o Império, é um rebelde, mas ele usa de táticas talvez não convencionais. Não é isso? Dentro da rebelião, ele é um extremista da Tem rebelião. um detector de mentira lá, né? Que é aquele monstro. Como é bom, gostei disso. Eu não lembro o nome É bom, eu não lembro também. Aquele detector de mentira é muito bom, que deixa o
um piloto meio lesado. Porque ele fala que tem um efeito colateral. Porque ele acredita que era uma armadilha, né? Então aquilo é um jeito de se precaver. Então, ou seja, você vê que ele usa táticas não convencionais. É isso aí, galera. Chegamos ao final da parte 1 da análise de Rogue One, uma história Star Wars. Em breve teremos a segunda parte. Se você gostou, não se esqueça de inscrever-se no canal. E tique no sininho para receber notificações do canal. Que a força esteja com vocês!